Livro do Jogador, Apêndice B, Deuses do Multiverso, Episódio 118, Panteões do D&D. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre todos os deuses que existem em todos os reinos do mundo de D&D. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então, na página 293 do livro do jogador, você fica descobrindo, através do título do apêndice B, que existe um multiverso, ou seja, mais de um universo ou mais de um local onde você pode jogar Dungeons & Dragons. E o livro diz o seguinte: a religião é uma parte muito importante na vida nos mundos do multiverso de D&D. Quando deuses andam no mundo, clérigos canalizam poder divino, cultos malignos realizam sacrifícios em covis subterrâneos e paladinos reluzentes se impõem como bastiões contra as trevas. É difícil manter-se ambivalente sobre as divindades e negar a existência delas. Muitas pessoas, nos mundos de D&D, veneram deuses diferentes em momentos e circunstâncias diferentes. As pessoas dos reinos esquecidos, o Forgotten Realms, por exemplo, podem rezar para Sune para ter sorte no amor, fazer uma oferenda a Walkin antes de ir para o mercado e rezar para acalmar Talos quando uma forte tormenta chegar. Tudo no mesmo dia. Muitas pessoas têm um favorito dentre os deuses, cujos ideais e ensinamentos eles tomam para si próprios. E alguns poucos dedicam-se inteiramente a um único deus, geralmente servindo como sacerdotes ou campeões dos ideais desse deus. Seu mestre define quais deuses, seja o mestre de jogo, se tiver algum, são adorados na campanha dele. Dentre os deuses disponíveis, você pode escolher apenas uma divindade para que seu personagem sirva, adore ou diga venerar da boca para fora. Ou você pode selecionar alguns para os quais seu personagem reza com mais frequência, ou apenas fazer uma nota mental dos deuses que são venerados na campanha do seu mestre. Assim você poderá chamar pelos seus nomes quando apropriado. Se você estiver jogando com um clérigo ou um personagem com antecedente acólito, por exemplo, decida a qual deus você serve ou serviu e considere os domínios sugeridos da divindade quando escolher o domínio do seu personagem. Então, por exemplo, se você estiver ouvindo a aventura Storm King's Thunder, do Tarrasque na Bota, nós temos lá a Crisales, que é uma paladina, que reza para o deus Storm, e o Grandorf, que é um clérigo que reza para Talos, esse deus aqui da tormenta. Já já eu vou poder citar um pouquinho mais sobre cada um desses, tá bom? Então, a próxima parte aqui do livro diz o seguinte: panteões de D&D. Cada mundo no multiverso de D&D tem seus próprios panteões de divindades, variando de tamanho desde os abundantes panteões dos Reinos Esquecidos, Forgotten Realms, e Greyhawk, até as religiões mais focadas de Eberron e Dragonlance. Muitas raças não humanas adoram os mesmos deuses em mundos diferentes. Moradin, por exemplo, é venerado pelos anões dos Reinos Esquecidos, Greyhawk e muitos outros mundos. Agora, ele vai começar a descrever um pouquinho sobre Forgotten Realms, que são os Reinos Esquecidos. Dezenas de divindades são veneradas, adoradas e temidas através do mundo dos Reinos Esquecidos. Pelo menos 30 deuses são amplamente conhecidos através dos reinos e muito mais são adorados localmente, por tribos individuais, pequenos cultos ou certas seitas de templos religiosos maiores. Então, esse é um resumo sobre Forgotten Realms. Agora, Greyhawk, que inclusive era o cenário principal do D&D até a 4ª edição. Na 5ª mudou para Reinos Esquecidos. Bom, sobre Greyhawk. Os deuses de Greyhawk vêm de, pelo menos, 4 panteões diferentes, representando as crenças dos vários grupos étnicos que povoam o continente de Oerik, pelas eras. Como resultado, existe uma grande quantidade de sobreposições em seus portfólios. Pelor é um deus,
é o deus do sol, e Ptolos, ou Ptolos, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, Pholtus, que é com PH, eu acho que é assim que se fala, Pholtus, é o deus oeridiano do sol, por exemplo. Tá aí, Greyhawk. Nós temos também um outro universo aqui chamado Dragonlance, que gerou inclusive muitos romances escritos, né, pelos autores que referenciam D&D. Os deuses do mundo de Krynn fazem parte de 3 famílias. 7 deuses do bem, liderados por Paladine e Mizrakal, 7 deuses da neutralidade, liderados por Gilean, e 7 deuses do mal, liderados por Takhrisis, eu acho que é assim que fala, e Sargonas. Gente, é só nome que o pessoal tá criando em inglês, juntando com outra língua e fica essas coisas aqui. Essas divindades têm sido chamadas por muitos nomes diferentes e possuem diferentes níveis de estima por diferentes povos e culturas através da história do mundo. Mas eles são os únicos deuses no mundo. Seus lugares são fixos nas estrelas como constelações. Eu nunca joguei em Dragonlance e eu não sei o que dizer. Agora sobre Eberron, ou Eberron. O mundo de Eberron possui muitas religiões diferentes, mas a mais importante gira em torno do panteão chamado Soberano Anfitrião e seus muitos vestígios malignos, os 6 sombrios. Os deuses do Soberano Anfitrião são conhecidos por terem domínio sobre cada aspecto da existência e por falarem com uma voz unificada. Eu fico imaginando todo mundo falando junto, que legal. Mas os 6 sombrios são deuses primitivos, sanguinários e cruéis que oferecem uma voz discordante. As outras religiões de Eberron são muito diferentes dos panteões tradicionais de D&D. A igreja monoteísta da Chama Prateada é devotada a lutar contra o mal no mundo, mas está infestada pela corrupção em suas próprias fileiras. A filosofia do sangue de Vol ensina que a divindade existe dentro de cada ser mortal e venera os mortos-vivos, os quais conseguiram assegurar a imortalidade. Vários cultos insanos são devotados a corruptores, os Fiends, né, e horrores aprisionados nos subterrâneos de Eberron, chamado Kiber, o dragão abaixo. Os seguidores do Caminho da Luz acreditam que o mundo está caminhando para um futuro glorioso onde as sombras que obscurecem esse mundo serão transformadas em luz. E 2 nações relacionadas de elfos reverenciam seus espíritos ancestrais, a Corte Eterna, preservada em formas de espírito ou até mesmo de mortos-vivos, e os glorificados espíritos do passado, os grandes heróis das guerras antigas. Eberron é um cenário onde eles trouxeram uma nova raça, que é aquela criatura meio golem, meio viva. Agora me fugiu o nome dela, mas tenho certeza que você que está ouvindo sabe e deixa escrito aí no episódio. Aí ele tem aqui um textinho falando sobre divindades não humanas. Ele diz o seguinte: certos deuses intimamente associados com raças não humanas são venerados em muitos mundos diferentes, apesar de nem sempre da mesma forma. As raças não humanas dos Reinos Esquecidos e Greyhawk compartilham essas divindades. Raças não humanas frequentemente possuem seus próprios panteões inteiros. Além de Moradin, por exemplo, os deuses anões incluem a esposa de Moradin, Berronar, Verdade Prateada e uma quantidade de outros deuses que imagina-se serem seus filhos e netos. Então tem Abathor, aí eu vou ler aqui da forma que está se escrevendo aqui, eu não sei se a pronúncia está certa, tá? Abathor, Clanged, Barba Prateada, Dugmarin, Manto Brilhante, do Matoin, ou eu não sei como é que fala, acho que é finalzinho do nome anão, né? Do Matoin, acho que é assim, do Matoin, Gorm, Gultin, Aela Machado Brilhante, Marta Morduin, Sharindlar, Tadhar e Vergadin. Nomes anões aí. Clãs e reinos anões individuais podem venerar algumas, todas ou nenhuma dessas divindades, e algumas têm outros deuses conhecidos, ou conhecidos por outros nomes para forasteiros. Enfim, está dando aí abertura para você, basicamente, criar o nome que você quiser para um deus que não seja humano. Aí tem um box aqui também, um quadradinho, antes de entrar na lista de deuses, que diz o seguinte: os domínios da vida e da morte, que tem a ver com os domínios de clérigos, né? Muitas divindades nessa seção sugerem o domínio da vida, particularmente se elas forem intimamente associadas à cura, proteção, parto, carinho ou fertilidade. Como descrito no capítulo 3 do livro, no entanto, o domínio da vida é incrivelmente amplo e um clérigo de qualquer divindade não maligna pode escolhê-lo.
Beleza. Uma quantidade de divindades, a imensa maioria maligna, sugere o domínio da morte, que é detalhado no Guia do Mestre, ou no Livro do Mestre. A maioria dos clérigos que escolhem esse domínio são NPCs, ou seja, personagens do Mestre, malignos, porém, se você deseja venerar uma divindade da morte, consulte o seu Mestre. Assim, é a questão de maturidade do jogador, da mesa, em querer justificar você tá ali controlando o personagem que tudo indica ser extremamente maligno ou fazer coisas ruins. Mas eu não vejo o problema ele tá venerando algo e está agindo na aventura de outra forma, ou ele até pode estar sendo perseguido e tá tentando fazer alguma coisa, porque dentro do D&D os personagens são heróis, não são assassinos, não são vilões, não são pessoas que estão fazendo mal de forma consciente, tá? Mas nada impede, de repente, deles estarem sendo mal interpretados, ou se você quiser criar uma campanha com foco na maldade, vamos chamar assim, é possível, né? Não é recomendado porque eu acho que isso exige uma maturidade grande, né? Para poder fazer isso. E o D&D aqui é recomendado para 12 anos ou mais, então ainda inclui muita criança e adolescente. Então eu vou fazer o seguinte agora. Agora chega uma parte que é uma parte meio de citação, uma tabela, a tabela dos deuses. O que eu acho que é legal é saber o nome dos deuses, a sua tendência, o domínio sugerido para quem for clérigo e o símbolo que representa aquele deus. Mas basicamente eu vou citar aqui o nome do deus. É uma lista de nomes, ok? E aí eu encerro o episódio. Vamos lá. Então, começando com as divindades dos reinos esquecidos, que é o cenário, que é o universo atual do D&D quinta edição, e começando em ordem alfabética, o primeiro deus ou divindade é Auril, deusa do inverno. Ela tem uma tendência neutra e má. Os domínios sugeridos são natureza e tempestade, e o símbolo dela é um floco de neve de 6 pontas. O que é engraçado aqui é que, geralmente, o que causa algo de ruim para uma sociedade humana é visto como vindo de um deus maligno, ou seja, o inverno é uma coisa que castiga, maltrata, machuca, né? Inverno não é uma coisa boa. Pode ter a sua função na natureza, mas para um ser humano viver não faz sentido. Então, ela é considerada maligna, mas ela também é neutra, né? Então, neutra e má. Já sobre o Azut, ou Azuth, deus dos magos, leal e neutro. Domínio, conhecimento. Símbolo, mão esquerda apontada para cima, envolta por chamas. Como se estivesse fazendo uma magia. Próximo deus aqui, Bane, o deus do Batman. Não, o deus... Deus do Batman, não, eu falei errado. O inimigo do Batman. Mas ele é o deus da tirania. Olha só. Tendência leal e maligna. Domínio sugerido, guerra. E o símbolo é raios esverdeados esmagados por um punho negro. Legal. Bishaba é o próximo da lista. A deusa da má sorte, que foi muito citada na aventura Mina Perdida de Phandelver. Ela tem tendência caótica e maligna. Ela é do domínio da enganação. Símbolo, galhadas negras. Legal. Nós temos Baal, ó que legal. O deus do assassinato, também conhecido como irmão do diabo, né? Tendência neutra e maligna e subdomínio morte. E o símbolo é uma caveira rodeada por um anel de gotas de sangue. O próximo deus, olha só que legal, Chauntea, que é a deusa aqui da agricultura, que inclusive está sendo citada nessa segunda temporada da aventura Storm King's Thunder do Tarrasque na Bota. Ela tem tendência neutra e boa, e o domínio sugerido é a vida. Símbolo, rosa desabrochada sobre uma coroa dourada de grãos. Próximo deus, Cyric, deus das mentiras, caótico e maligno, enganação, e o símbolo um crânio sem mandíbula num sol negro ou púrpura. Mais um, Deneir, deus da escrita, neutro e bom, domínio conhecimento, e o símbolo é uma vela acesa sobre um olho aberto. Próximo, Eudath, ou Eudath, que é um TH, deusa da paz, neutra e boa, domínio da natureza e da vida, e o símbolo é uma cachoeira caindo dentro de um poço. Pessoal, cada deus desse que eu tô citando aqui, ele pode virar, ou poderia virar um podcast separado, porque tem tanta história de cada deus aqui que vocês não têm ideia, mas não dá pra fazer isso. Seria uma eternidade fazer isso. Próximo, Gond, deus da invenção. Um deus com tendência neutra, domínio sugerido, conhecimento, e o símbolo é uma roda dentada com 4 raias. Legal. Mais um deus, Helm. Isso aqui é famoso, pelo menos famoso pra mim. Deus da proteção, leal e neutro. E os domínios sugeridos são luz e vida.
e o símbolo é olho aberto sobre uma manopla esquerda. Nós temos agora o Ilmater, deus do flagelo, leal e bom, e o domínio sugerido é a vida. E o símbolo é mãos com os pulsos atados com faixas vermelhas. Próximo, Kelenvor, deus dos mortos. Legal. É um deus leal e neutro, domínio da morte. Símbolo, braço esquelético segurando uma balança. Lathander, deus do nascimento e da renovação, neutro e bom. Domínio sugerido, luz e vida. E o símbolo, estrada levando para o sol nascente. Leira, deusa da ilusão, caótica e neutra, deusa da enganação. Triângulo apontado para baixo contendo uma espiral de névoa. Lira, deusa da alegria, caótica e boa, domínio da vida. Triângulo de 3 estrelas de 6 pontas. Loviatar, deusa da dor, olha só, leal e maligna, domínio da morte, e o símbolo é um açoite de 9 pontas farpadas. Malar, deus da caça, um deus caótico e maligno, domínio da natureza, e o símbolo pata com garras. Mask, ou Mesk, se for máscara, né, a tradução, deus dos ladrões, um deus caótico e neutro, domínio da enganação, e o símbolo é uma máscara negra, é claro. Mieliki, deusa das florestas, neutra e boa, domínio da natureza, e o símbolo é uma cabeça de unicórnio. Olha só! Poderia ser o Nicolas. Desculpa, me exaltei. Se vocês não sabem o que é o Nicolas, apaga. Próximo, Miliu, deus da poesia e da canção, neutro e bom, domínio da luz, e símbolo é uma harpa de 5 cordas feitas de folhas. Mirkil, deus da morte, neutro e maligno, domínio da morte. Símbolo, caveira humana branca. Mistra, deusa da magia, essa aqui é famosa. Neutra e boa, domínio do conhecimento, e o símbolo, círculo de 7 estrelas ou 9 estrelas, circulando uma névoa fluente ou uma única estrela. Nossa, que indecisão, né? Próximo, Ogma, deus do conhecimento. Tendência, neutra. Domínio, conhecimento. E o símbolo é um pergaminho vazio. Savras, deus da adivinhação e do destino, leal e neutro. Domínio, conhecimento. O símbolo é uma bola de cristal contendo vários tipos de olhos. Selune, essa aqui também é famosa, deusa da lua, caótica e boa, domínio, conhecimento e vida, e o símbolo é um par de olhos envoltos por 7 estrelas. Shar, deusa da escuridão e da perda, neutra e maligna, domínio, morte e enganação, e o símbolo é o disco negro envolto por uma borda. Silvanus, deus da natureza selvagem, tendência neutra, domínio, natureza, e o símbolo, uma folha de carvalho. Sune, também uma deusa famosa, deusa do amor e da beleza, caótica e boa, domínio, luz e vida, e o símbolo é o rosto de uma bela mulher ruiva. Talona, deusa das doenças e dos venenos, tipo a era venenosa, caótica e maligna, domínio da morte, e o símbolo 3 lágrimas num triângulo. Talos, chegamos aqui no deus do Grandorf, deus das tempestades, caótico e maligno, domínio, tempestade, o símbolo, 3 relâmpagos saindo de um ponto central. Tempus, deus da guerra, tendência neutra, domínio, guerra, e o símbolo, uma espada flamejante erguida. Torm, deus da coragem e do alto sacrifício, que é o deus da crisálise. Leal e bom, domínio da guerra, e o símbolo é a manopla direita branca. Taimora, ou Timora, depende de como você pronuncia, deusa da boa sorte, que foi muito citada na aventura A Mina Pedida de Phandelver, do Tarrasque na Bota. Se você ainda não ouviu, corre lá ouvir no site do RPG Next. Tendência caótica e boa, domínio e enganação. E o símbolo é a face numa moeda. Tyr, deus da justiça, leal e bom. Domínio é a guerra, e o símbolo, uma balança descansando sobre um martelo de guerra. Umberli, deusa do mar, caótica e maligna. O domínio é tempestade, e o símbolo, onda bifurcada para a direita e esquerda. E o último da lista de Forgotten Realms é Walkin, deus do comércio. Tendência neutra, domínio, conhecimento e enganação, e o símbolo é uma moeda com perfil de Walkin virado para a esquerda. Bom, essa foi a maior lista de deuses. Agora eu vou para uma lista menor, que é a lista das divindades de Greyhawk. Começando então com o Beori, deusa da natureza, tendência neutra, domínio sugerido, natureza, e o símbolo, um disco verde. Bokob, deus da magia, tendência neutra, domínio sugerido, conhecimento, o símbolo, olho com um pentagrama. Celestian, deus das estrelas e dos viajantes, tendência neutra, domínios sugeridos,
conhecimento, símbolo arco de 7 estrelas dentro de um círculo. Elona, deusa das florestas, neutra e bom, domínio sugerido, natureza e vida, e o símbolo chifre de unicórnio. Olha só que legal. Eritnu, deus da inveja e da matança, caótico e maligno, domínio sugerido, guerra, símbolo gota de sangue. Olha que legal, símbolo bem simples e direto. Farlang, mas com H no meio, no fim, acho que fala assim, Farlang. Deus dos horizontes e das viagens, neutro e bom, domínio sugerido, conhecimento e enganação, e o símbolo é um círculo cruzado pela linha do horizonte. Eironeus, ou Heironeus, deus da cavalaria e da bravura, leal e bom, domínio sugerido é a guerra, e o símbolo é um relâmpago. Extor, deus da guerra e da discórdia, leal e maligno, domínio da guerra, e o símbolo 6 flechas apontadas para baixo em forma de leque. Cord, deus do atletismo e dos esportes, caótico e bom, domínio sugerido, guerra e tempestade, e o símbolo 4 lanças e 4 massas saindo de um ponto central. Vixe. Incábulos, o deus da peste e da fome, neutro e maligno, domínio da morte, e o símbolo olho reptiliano com um diamante horizontal. Istus, deusa da sorte e do destino, ela é neutra, domínio sugerido conhecimento, e o símbolo tear com 3 fios. Luz, deus da dor e da opressão. Legal que luz pra gente tem um significado que é luz mesmo, né? Mas ali é o nome, L-U-Z. Caótico e maligno, domínio da morte, e o símbolo é uma caveira humana sorrindo. Neru, isso aqui é famoso, pelo menos pra mim. Deus da morte, tendência neutra e maligna, domínio da morte, e o símbolo uma caveira com foice ou ceifadora. Obadihai, deus da natureza, tendência neutra, domínio, natureza, e o símbolo folha e noz de carvalho. Olidamara, deus da orgia, olha só, tendência caótica neutra, domínio, enganação, e o símbolo é uma máscara sorridente. Pelor, ou Pelor, também um deus super famoso, o deus do sol e da cura, neutro e bom, domínio sugerido, luz e vida, e o símbolo, o sol. Pholtus, ou, acho que é Pholtus com PH, P-H-O-L-T-U-S. Pholtus ou Poutus, como o pessoal fala, não sei. Deus da luz e da lei, leal e bom, o domínio sugerido é da luz, e o símbolo, um sol prateado ou lua cheia parcialmente eclipsada por uma lua crescente menor. Uau, imagina essa aí. Halishas, deus da má sorte e da insanidade, caótico e neutro, domínio sugerido enganação, e o símbolo 3 ossos para jogar o destino. Hal, deus da paz e razão, leal e bom, domínio conhecimento, símbolo coração branco. Saint, ou santo, Kubert, ou Cuthbert, deus da sensatez e do zelo, leal e neutro, domínio conhecimento, e o símbolo círculo no centro de uma explosão de raios estelares. Tarisdum, deus da escuridão eterna, caótico e maligno, domínio, enganação, símbolo espiral negra ou zigurate invertido. Zigurate é aquela pirâmide maia, né? Acho que é maia que fala, que é meio quadradinho assim, e tem os ângulos quadrados e tal, só que invertida. Triterion, deus da liberdade e da retribuição, caótico e bom, domínio da guerra, e o símbolo é um Triskelion. Eita, o que é um Triskelion? Não sei. Mas aí, para isso, nós temos você que nos ouve e que vai pesquisar e vai colocar essa imagem no post do episódio. Ula'a, que tem um A a mais, Ula'a, deusa das colinas e das montanhas, leal e boa, domínio da guerra e da luz, e o símbolo montanha com círculo no seu coração. Vecna, esse aqui é super famoso, até tem artefato com o nome dele. Deus dos segredos malignos, neutro e maligno, domínio conhecimento, e o símbolo uma mão, não uma mão fruta, mão com um olho na palma. E o último é Wijas, acho que é assim que fala, W-E-E-J-A-S-S, ou Vijas, Wijas. Enfim, deusa da magia e da morte, leal e neutra, domínio, conhecimento e morte, o símbolo, uma caveira vermelha na frente de uma bola de fogo. Uau, que legal. Vamos lá. Agora eu vou entrar nas tabelas menores dos outros universos que têm menos deuses, né? Indo para as divindades de Dragonlance. Nós temos os deuses do bem, os deuses da neutralidade e os deuses do mal, ok? Vamos lá. Começando com os deuses do bem, tem a Paladine, deus dos soberanos e dos guardiões, leal e boa, domínio da guerra, símbolo é um triângulo prateado. Branchala, deus da música, neutro e bom, domínio sugerido da luz, e o símbolo é uma harpa de bardo. Abacuque, ou Habacuque, que tem um H na frente, deus da vida animal e do mar, neutro e bom, domínio da natureza e tempestade, o símbolo é o pássaro azul.
Kiri-Jolith, ou Kiri-Jolit, deus da honra e da guerra, leal e bom, domínio da guerra e o símbolo chifres de bisão. Magere, deus da meditação e da ordem, leal e bom, conhecimento e o símbolo é uma aranha de cobre. Nishakal, deusa da cura, leal e boa, conhecimento e vida e o símbolo é o símbolo do infinito azul. E, por fim, Solinari, deus da magia boa, leal e bom, o domínio sugerido é sem clérigos. O que significa é que não tem domínio, não serve a clérigos nenhum. E símbolo, círculo ou esfera branca. Agora, indo para a tabela dos deuses da neutralidade, com tendências neutras, todos eles têm a tendência neutra, então eu não vou ficar falando tendência neutra aqui, tá? Vamos lá. Gilean, deus do conhecimento, domínio é conhecimento e o símbolo é um livro aberto. Xlev, deus da natureza, domínio da natureza e o símbolo é uma pena. Herorx, deus da invenção, domínio do conhecimento e o símbolo é o martelo de forja. Shinari, deusa da riqueza e do comércio, domínio, conhecimento e enganação e o símbolo é uma asa de grifo. Sirion, deus do fogo e da mudança, domínio da natureza e o símbolo é o fogo multicolorido. Olha só, vai fazer parzinho com o Nicolas aí. Sivilin, deus da sabedoria, domínio é conhecimento e o símbolo uma grande árvore verde ou dourada. Lunitari, deusa da magia neutra, que também não tem clérigos aqui, então não tem domínios, e o símbolo é círculo ou esfera vermelha. E para fechar as divindades de Dragonlance, os deuses do mal. Primeiro é Taquises, deusa da morte e do ódio, leal e maligna. O domínio é da morte e o símbolo crescente negra. Shemosh, deus dos mortos-vivos, leal e maligno, domínio da morte, o símbolo uma caveira amarela. Hidukel, deus das mentiras e da ganância, caótico e maligno, domínio sugerido enganação e o símbolo balança de mercador quebrada. Morgion, deus das doenças e dos segredos, neutro e maligno, domínio da morte, o símbolo capuz com 2 olhos vermelhos. Sargonas, deus da vingança e do fogo, leal e maligno, domínio guerra, símbolo côndor vermelho estilizado. Zeboim, deusa do mar e das tormentas, caótica e maligna, domínio da tempestade, o símbolo é a carapaça de tartaruga. E Nuitari, deus da magia má, leal e maligno, domínio também não tem clérigo, e o símbolo, círculo ou esfera negra. Agora sobre as divindades de Eberron, nós temos 3 listas aqui. O soberano anfitrião, os 6 sombrios e outras crenças de Eberron. Então vamos lá, começando com o soberano anfitrião. O primeiro, Arawal, deusa da fertilidade, tendência neutra e boa, domínio sugerido natureza e vida e o símbolo, rama de trigo amarrada com uma fita verde. Aureon, deus da lei do conhecimento, leal e neutro, domínio, conhecimento e o símbolo é o tomo aberto. Balinor, deus das bestas e da caça, tendência neutra, domínio, natureza e vida e o símbolo é o par de galhadas. Boldrey, deusa da comunidade e do lar, leal e boa, domínio da vida e o símbolo é o fogo numa pedra coração. Dolwará, deusa da luz solar e da honra, leal e boa, domínio da guerra e da luz e o símbolo sol nascente. Dol-Dorn, deus da força braçal, caótico e bom, domínio da guerra, o símbolo é uma espada longa cruzada num escudo. Kol-Koran, deus do comércio e da riqueza, ele é neutro, domínio da enganação e o símbolo é uma moeda de ouro de 9 lados. Caraca, 9 lados. Oladra, deusa da boa sorte, neutra e boa, domínio da enganação e da vida e o símbolo é o dominó. E Onatar, deus da invenção, neutro e bom, domínio do conhecimento e o símbolo é um martelo e línguas cruzados. Agora sobre os 6 sombrios, que são 6. O primeiro é o Devorador, o deus da fúria e da natureza. Ele é neutro e maligno, domínio da tempestade e o símbolo amontoado de 5 ossos afiados. Aí tem a Fúria, deusa da ira e da loucura, neutra e maligna, que é da guerra, símbolo dragão alado com cabeça e tronco de mulher. O Carcereiro, deus da ganância e da morte, neutro e maligno, domínio da morte e o símbolo fragmento de pedra dracônica no formato de presa. O Fingido, deus da violência e da traição, neutro e maligno, é um domínio da guerra e o símbolo 5 ferramentas sujas de sangue. A Sombra, deus da magia negra, caótico e maligno, domínio do conhecimento e o símbolo torre de obsidiana. E o Viajante, divindade do caos e da mudança, que é caótico neutro, conhecimento e enganação são seus domínios e o símbolo 4 ossos rúnicos cruzados. Eu gostei mais desses nomes aqui porque dá pra falar, né? E os últimos deuses de outras crenças de Eberron, são pouquinhos aqui, 6 também. A Chama Prateada, divindade da proteção e do bem, que tem uma tendência leal e boa, domínios guerra, luz e vida, e o símbolo é uma chama desenhada ou modelada de prata.
tem o sangue de Vol, filosofia da imortalidade e dos mortos-vivos, ele é leal e neutro, domínio sugerido morte e vida e o símbolo crânio de dragão estilizado numa gema de lágrima vermelha. Cultos do dragão abaixo, divindades da loucura, tendência neutro e maligno, domínios enganação e os símbolos são vários, porque são divindades da loucura. Aí nós temos o caminho da luz, filosofia da luz e do autoaperfeiçoamento, tendência leal e neutra, domínios sugeridos luz e vida e o símbolo um cristal brilhante. A corte eterna, ancestrais élficos, de tendência neutra e boa, domínios sugeridos conhecimento e vida e o símbolo também são vários. E por fim, os espíritos do passado, que são ancestrais élficos, e a tendência caótica e boa, domínios guerra e também vários símbolos, porque são vários espíritos. E para fechar esse cast, a última tabela, que são as divindades não humanas. E a primeira delas, que eu também gosto bastante, é Bahamut, Deus bom dos dragões. Ele tem uma tendência leal e boa, domínio sugerido é guerra e vida, e o símbolo é a cabeça de dragão em perfil. Nós temos o Blipdolpop, deusa dos Kuotoa. Kuotoa é aqueles sapinhos que andam em duas patinhas assim. Tendência neutra e maligna, domínio sugerido é a morte e o símbolo é a cabeça de lagosta ou pérola negra. Temos Corellon Larethian, divindade élfica das artes e da magia, caótica e boa, domínio da luz, símbolo quarto crescente ou explosão estelar. Sachelas das profundezas, deus élfico do mar, caótico e bom, domínio sugerido natureza e tempestade, o símbolo é o golfinho. Eadro, divindade do povo do mar, ele tem uma tendência neutra, domínios sugeridos natureza e tempestade e o símbolo uma espiral desenhada. Garl, nossa, quando tem G-A-R-L, fica Garl Glitter Gold. Bem inglês assim, né? Deus gnomo da trapaça e do ardil, leal e bom, domínio enganação e o símbolo é uma pepita de ouro. Grolantor, deus gigante da colina da guerra, caótico e maligno, domínio da guerra e o símbolo uma clava de madeira. Grumush, esse é famoso, né? Deus orc das tormentas e da guerra, caótico e maligno, divindades guerra e tempestade e o símbolo olho sempre aberto. Rugik, deus bugbear da violência, caótico e maligno, domínio da guerra e o símbolo uma massa estrela. Kurtilmak, deus kobold da guerra e da mineração, leal e maligno, também é do domínio da guerra e o símbolo o crânio de gnomo. Laugzed, deus troglodita da fome, caótico e maligno, domínio da morte e o símbolo imagem do deus lagarto ou do deus sapo. Loth, ou Loth, se você fala o TH com som de T, mas o certo é Loth. Deusa Droll das aranhas, caótica e maligna, domínio enganação e o símbolo é uma aranha. Maglubiet, deus goblinoide da guerra, leal e maligno, domínio da guerra e o símbolo um machado sangrento. Moradin, famoso, deus anão da criação, leal e bom, domínio é o conhecimento e o símbolo é martelo e bigorna. Hilfani Halathil, uma coisa assim, deus élfico da floresta da natureza, caótico bom, domínio da natureza e o símbolo é o carvalho. Serranine Mumbo, todos esses nomes difíceis, tudo élfico. Deus élfico da lua, ou uma deusa élfica da lua, caótica e boa, conhecimento é o domínio e o símbolo lua crescente. Secolar, deus Sarrogin da caça, deus Sarrogin da caça, é uma criatura, uma espécie de criatura. Esse tipo de criatura vai ficar mais difícil de eu falar os nomes quando entrar no livro dos monstros, imagina, hein? Tendência leal e maligna, os domínios sugeridos natureza e tempestade e o símbolo tubarão. Semuania, divindade, povo lagarto da sobrevivência. Tendência neutra, domínio vida e o símbolo é o ovo. Iskerhit, deus centauro e sátiro da natureza. Tendência neutra, domina a natureza e o símbolo é o carvalho brotando de uma noz. Escoraeus, ossos de pedra, deus dos gigantes de pedra e da arte. Tendência neutra, domínio, conhecimento e o símbolo é uma estalactite. Nossa, que criativo. Surtur, deus dos gigantes do fogo e da invenção. Tendência leal e maligna, domínios sugeridos, conhecimento e guerra e o símbolo uma espada flamejante. Trim, deus dos gigantes do gelo e da força, caótico e maligno, domínio sugerido, guerra e o símbolo um machado branco de 2 lâminas. Tiamat, olha só, a deusa amada dos dragões, leal e maligna, domínio sugerido enganação e o símbolo é uma cabeça de dragão com 5 marcas de garras.
E, por fim, Yondala, deusa Heflin da fertilidade e da proteção, leal e boa. Domínio sugerido é a vida e o símbolo é um escudo. Ufa! Finalizei. Desculpem por esse cast, provavelmente ele foi meio chato, porque ficar lendo isso deve dar um sono do caramba para quem tá ouvindo, mas eu acho que a função desse cast é realmente fazer uma leitura do conteúdo que está escrita no livro. Assim você pode ouvir e não há necessidade de você ficar indo lá ler, ok? Claro que se você quiser a sua cópia, não se esqueça que nós temos aqui a cópia no link para você comprar uma cópia do livro para você, tá bom? Se você quiser enviar suas dúvidas para mim, envie no meu e-mail, rafael47@rpgnext.com.br, ou você pode escrever no post desse episódio, porque eu quero pegar a sua dúvida e pretendo respondê-la ou imediatamente, ou eu separo ela para poder fazer um próximo cast de respondendo dúvidas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar e quero deixar um agradecimento mais uma vez para o Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar os panteões da fantasia histórica, ou seja, a mitologia. Esse vai soar mais conhecido para você. Vamos ver como é que vai ser. Espero que não seja tão paradão igual esse aqui, né? Mas não tem problema, é assim mesmo. Eu vou ler de novo lá a lista dos deuses, mas está no finalzinho do livro do jogador e eu espero que você continue comigo até o final. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.